Olá, o meu nome é Daniel. Um episódio traumático, infelizmente, que eu passei foi bastante recente. Tudo começou por acontecer no Natal de 2024, em que no dia 24 à noite recebo a notícia de que a minha mãe tem um cancro esse que está muito evoluído. Dia 26 recebemos a notícia de um segundo cancro, portanto fizeram testes e acabaram por descobrir mais metástases espalhadas pelo corpo e portanto o que originou outro tumor. Entretanto, eu trabalho em restauração e na altura da passagem de ano trabalhei na noite de passagem de ano e por volta da 1 da manhã de dia 1 de janeiro de 2025 recebo uma chamada da minha irmã que me disse que infelizmente a minha mãe tinha recebido a notícia de que o cancro era terminal e que não havia absolutamente nada a fazer. De facto foi algo que me fez imensa confusão ouvir aquilo, não é? Portanto é algo que nós não estamos prontos para ouvir e foi algo que foi um abrir de olhos, porque sempre fui muito esperançoso de que tudo ia ficar bem e naquele momento tudo desmoronou e parece que nada ia ficar bem e que tudo ia correr mal. Foi sem dúvida o segundo pior dia da minha vida e já vão perceber porque é que foi o segundo e não o primeiro. Entretanto nós decidimos não baixar os braços, nomeadamente a minha mãe foi sem dúvida o membro da família com mais força e com mais resiliência e pensámos, muito bem, vamos, se é para ser o fim, vamos lhe dar um fim com dignidade, vamos lutar até ao fim. Então fomos para o privado, porque não havia vagas no público, nos cuidados paliativos, e fomos então para a CUF, para os cuidados paliativos, onde a equipa foi absolutamente extraordinária. Criaram laços bastante fortes com a minha mãe e sem dúvida isso ajudou bastante. Laços esses que não facilitaram a partida da minha mãe e foi de facto na altura um episódio muito complicado para nós. Entretanto, a minha mãe ficou cerca de 1 mês e pouco internada nos cuidados paliativos e a nível financeiro para nós não foi fácil suportar e então acabámos por ver uma opção cerca de metade do preço, muito mais barato, e optámos então por essa opção mais barata porque de facto não estávamos mesmo a conseguir com os custos. Fomos para essa opção mais barata e nessa mesma opção fomos super bem recebidos, mas a atenção que davam aos clientes, aos utentes neste caso, não era a mesma. Nós notámos que médico pouco ou nada ia ao quarto, auxiliares de saúde eram muito poucas e o quarto não tinha de todas as condições, era muito mais pequeno, não tinha uma vista tão boa, porque apesar de tudo uma pessoa que está acamada, não é? E que está fechada num quarto, quer ao menos não é sentir-se minimamente bem num quarto, que tenha uma boa vista, que tenha para onde olhar, que tenha com quem falar. Acima de tudo, para utentes deste género é o melhor e portanto não foi o que aconteceu. Depois disso, a minha mãe piorou de um dia para o outro quando foi para lá, portanto depois do dia de ter sido internada nesse novo sítio voltámos lá no dia seguinte e a minha mãe simplesmente pouco ou nada falava, não queria comer e portanto vimos vimos a minha mãe a degradar-se a uma velocidade abismal e isso assustou-nos bastante. Entretanto, minha mãe ficou lá cerca de 5, 6 dias e nesse 6º dia, mais ou menos, a minha mãe falou com a minha mãe e com o meu pai e disse, por favor, se é para morrer, não me deixem morrer aqui. Quero morrer onde eu estava, na CUF, com aquela equipa maravilhosa e com o médico maravilhoso que me estava a acompanhar. E aquilo, de facto, para nós custou-nos ouvir, porque víamos a minha mãe a sofrer não só pelo estado de saúde dela, mas também com o ambiente
que a envolvia, portanto ela não estava feliz. E nós, acima de tudo, queríamos que a minha mãe estivesse feliz. Então o que nós decidimos fazer foi, falámos em família, decidimos voltar a colocá-la na CUF. Conseguimos, graças a Deus, os médicos foram impecáveis, conseguiram-nos arranjar uma vaga de última hora para a minha mãe voltar. E aquilo que nós fizemos foi pedir ajuda. Fizemos um post nas redes sociais a explicar a situação e a pedir ajuda monetária para nos ajudarem a suportar isto tudo e, acima de tudo, para a minha mãe conhecer o neto. Isto porquê? Porque a minha irmã estava grávida, estava 2 semanas de ter o bebê, 3 semanas nesta altura quando a minha mãe voltou para a CUF, e portanto 2 semanas, creio eu. E portanto aquilo que nós queríamos era, e aquilo que era o maior desejo da minha mãe, era conhecer o Henrique, que é o meu sobrinho. E era a ele, era a vontade de o conhecer que ela se agarrava e que ela se mantinha viva. Em relação ao post, imensa gente reagiu, imensa gente ajudou. Foi algo que eu e a minha família ficámos chocados por ver o mar de apoio e de amor que as pessoas tinham, e muitas delas nem sequer conheciam a minha mãe, mas o ajudar, isso fez-me ter muita esperança da humanidade e foi algo muito, muito bonito e que eu não tenho palavras para agradecer. Entretanto, imensas pessoas no mundo mediático, música, televisão, acompanharam a história, partilharam a história, ajudaram, e portanto isso foi algo inacreditável. Inclusive no meu local de trabalho, onde eu estava a trabalhar na altura, juntaram-se todos, foram imensos espaços, portanto é um grupo de restaurantes e que todos os espaços se juntaram para dar uma ajuda monetária e na altura foram-me entregar o envelope ao hospital e na altura a minha mãe não tinha muita reação, com os olhos fechados, mas sinto que ela me ouviu quando eu disse: mãe, no trabalho ajudaram-me, eles querem ver-te bem assim como nós te queremos ver bem. E portanto toda essa ajuda monetária conseguiu nos ajudar para juntarmos dinheiro suficiente para pagar os tratamentos da minha mãe, as operações da minha mãe, a estadia da minha mãe no hospital. E infelizmente chegou o dia mais negro da minha vida e que eu até hoje nunca vou conseguir recuperar, que é o dia em que eu perdi a minha mãe. Foi no dia 3 de fevereiro e é um dia que eu não desejo a ninguém sentir aquilo que nós sentimos, que foi, apesar de ser uma morte anunciada, nunca estamos preparados para perder a pessoa que nós mais amamos no mundo. A minha mãe não era só uma super mãe, era uma super amiga, uma super guerreira, porque foram 4 cancros ao longo da vida dela e, portanto, ela foi um exemplo de força. Nunca me vou esquecer das palavras do médico que esteve com ela na CUF, que ele disse que ele trabalha nesta área há muitos anos e que ele disse há muitos anos que eu não conhecia alguém como a vossa mãe. A vossa mãe parecia que nos estava a tentar acalmar a nós, a equipa médica, quando nós é que devíamos estar a acalmar. E a minha mãe era simplesmente um doce. O brilho no olhar, o sorriso, em cada palavra que dizia, tudo isso vai ficar na nossa memória. Mas sem dúvida a morte da minha melhor amiga, da pessoa que me dá colo, da pessoa que me dá abrigo, foi aquilo que mais me marcou. Sou um filho adotado, não sou filho biológico. E acima de tudo, a minha mãe dizia uma frase muito bonita que eu não me vou esquecer até hoje, que era: tu és muito especial porque és filho do coração. És um filho que o destino nos juntou. E portanto, se o destino nos juntou, é porque era para ser. E eu não imagino a minha vida se não tivesse tido a minha mãe. Não teria os valores que tenho hoje, não teria a educação que tenho hoje. E acredito que a minha mãe vive um bocadinho dentro de mim. E espero orgulhá-la em cada coisa que eu faça.
Amo-te muito, mãe. Um beijinho.